Cláudio Humberto chegando, como dizem, num reality show, é fogo no parquinho nessa comissão ao vivo, hein, Cláudio Humberto? Boa tarde, bem-vindo por aqui. Olá, Paula, muito boa tarde. Esse deputado que a gente estava vendo aí agora há pouco é o deputado Carlos Jordi, do Rio de Janeiro, bastante atuante, ele é muito incisivo, né, muito agressivo, mas faz um ótimo trabalho na CPMI, como de resto a grande parte dos parlamentares, né? Ainda está depondo Thaisa Hoffmann, que é exatamente a mulher do ex-procurador-geral do INSS, que foi afastado do cargo por decisão da Justiça e desde então está respondendo a tudo isso, né? Os dois conseguiram no Supremo Tribunal Federal, não é grande coisa, porque todo mundo consegue, né? Uma medida que os blinda de qualquer tipo de rebordosa na CPMI. Eles podem não responder a pergunta alguma, podem até mentir que nada lhes acontece. É exatamente como vem acontecendo reiteradamente. Esse aí é o 11º, 12º caso já em que o Supremo de blindagem proporcionada pelo Supremo Tribunal Federal. É uma pena porque tanto essa senhora quanto o marido dela tem muito a explicar, né? A operação da Polícia Federal que acabou revelando esse escândalo, Polícia Federal e CGU, né, que acabaram revelando esse escândalo para o Brasil, foi em abril. Portanto, houve tempo suficiente para que a depoente, a doutora Thaisa, que por acaso é médica também, apresentasse as justificativas documentais para tanto dinheiro que ela recebeu de entidades ligadas a esse roubo aos aposentados. Ela disse que prestou serviços, laudos médicos, pareceres médicos, ela falou pareceres médicos, não sei exatamente o que é isso, mas pareceres médicos, mas não apresentou nenhum deles. Disse que isso será apresentado pelos advogados, enfim, no processo, etc. e tal. Isso quando ela se dignou a responder alguma coisa, porque na maior parte dos casos a depoente simplesmente se recusou a falar, exercendo o direito concedido pelo Supremo de se manter calada, né? Causou um certo embaraço o momento em que o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul, quis saber se ela conhecia ou se tinha relação de parentesco com a ministra Gleisi Hoffmann, que é a ministra de Relações Institucionais do governo Lula. E ela não negou nem confirmou, simplesmente disse que ficaria calada. Poderia ter negado se não fosse verdade, ou se não é verdade, né? Mas isso foi, de fato, um momento muito constrangedor, sobretudo para a bancada petista, a bancada governista. Teve alguns dos seus representantes antes já dizendo, olha, essa senhora não tem nada a ver com a ministra, etc. e tal, mas ela não negou nem que não a conhecesse, nem que não fosse parente dela. As duas têm sobrenomes idênticos, né, com todos os Fs, com todos os Ns que caracterizam esse sobrenome. Bom, essa senhora e o marido, né, registraram também outra explicação que a CPI cobra, para o súbito enriquecimento desse casal, que cresceu, que teve o patrimônio aumentado em 18 milhões em apenas 6 meses, segundo alguns parlamentares registraram. Ela tinha controle, pelo menos está em nome dela, 3 empresas que receberam de diferentes entidades associativas recursos milionários, né, que seriam, na convicção dos investigadores da polícia, do CGU e também da CPMI, seria o pagamento de propina. Imagina, Paula, que mesmo depois da operação da Polícia Federal, essa senhora fez uma transferência para uma construtora de 5 milhões de reais. E o marido dela chegou a encomendar, mesmo depois da Polícia Federal ter vasculhado a sua casa, ele chegou a encomendar um Porsche novinho. Enfim, melhor do que aquela, certamente, do que aquele Porsche que ela vinha usando e que pertence ou pertencia ao careca do INSS, o que mostra mesmo ali uma relação bastante visceral desse casal com todo o esquema que é suspeito, acusado de haver roubado os aposentados do nosso país.
Casal que está falando ainda lá na comissão. Essa comissão, ela não está com tantos holofotes do que, por exemplo, a da Covid-19, que a gente transmitia ao vivo e tal, né? Todas as televisões faziam isso naquele momento, né, Cláudio Humberto? Mas me parece que ela está andando, né? Ela tá realmente pressionando. Já tem deputado pedindo prisão do ex-presidente da entidade por ter ficado em silêncio na CPMI. E, inclusive, algo que você falou, né? Todo mundo consegue, né? Um habeas corpus do STF para ficar em silêncio por lá. Mas com esse pedido de prisão, sei lá, me faz entender que eles realmente estão empenhados ali. Se é pra gente, se é pro nosso bem, se é pra gente descobrir, se é pra eleição do ano que vem, se é pra derrotar o outro lado, não sei. Mas que tão empenhados estão, hein? Pois é. Hoje, por exemplo, foi solicitada a prisão preventiva de Tônia Inocentini Galetti. Ela é aquela advogada muito falante. Essa, por exemplo, tinha habeas corpus para não falar, mas ela falou. A questão é que ela mentiu muito, de acordo com o que os parlamentares a acusam, e por essa razão a prisão dela vem sendo solicitada, né? Bom, o fato é que ela compareceu à CPMI e disse que, por exemplo, que vinha advertindo para essas irregularidades desde o governo anterior, etc. e tal, mas ela não apresentou nenhuma prova, nenhuma evidência, não há nenhum documento, um ofício, nada, uma ata que comprove que ela tenha feito isso. Além do mais, ela meio que pousou como se fosse ela a denunciante, né, quando, na verdade, ela está entre os denunciados. É aquele caso, Paula, que a gente trouxe aqui, da família do João Feio, que nome, né? Quer dizer, apelido, que foi exatamente do fundador do Sindinap, é o pai dela. E ele faleceu em 2021, e segundo os parlamentares, o relator da CPMI, houve ali um acordo para que o Sindinap rateasse, ou pelo menos transferisse para os familiares de João Feio uma parte ali do butim que eles promoviam no dinheiro dos aposentados. A doutora Tônia, a mãe dela, o marido, o cunhado, o primo, a irmã, não sei quem mais, receberam alguma coisa em torno de 20 milhões de reais do tal do Sindinap, que é o sindicato do irmão do Lula. Agora ninguém sabe de nada, né, Cláudio Humberto? Agora todo mundo avisou todo mundo, né? Na verdade, isso só acontece depois que alguém pegou, porque todo mundo sabia, todo mundo avisou, mas ninguém tinha feito nada. A verdade é essa. E o pior é que ela podia ficar quieta, não ficou? Agora todo mundo vai querer ficar quieto olhando, ó, que aquela ali falou e falou demais. Eu vou ficar aqui, ó, boca de siri. Ah, meu Deus, vamos ver o que acontece. Beijo pra você, que amanhã é sexta, graças a Deus. Beijo, bom trabalho. Tchau.